Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdomiro Moraes e esse é o curso de Introdução à Programação, aula 1, ok? Nesta aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho aí sobre os conjuntos numéricos, né? Eu sei que você já sabe, mas não custa nada relembrar. E os conjuntos numéricos que nós conhecemos são o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais, conjunto dos números complexos, ok? Todos esses conjuntos, formados obviamente por serem conjuntos numéricos, por números, né? Eles definem aquilo que nós chamamos de conjunto de operações, ok? Quando nós operamos sobre os números desses conjuntos, precisamos verificar se o resultado dessas operações são fechadas dentro daquele conjunto ou não, ok? Como exemplo, você pode ver, por exemplo, se eu subtrair dois números naturais, é bem provável que eu corra o risco de que o resultado não seja um número natural, e sim um número inteiro, um negativo, ok? Então, os números naturais são os números formados de 0 em diante, no sentido dos números positivos até o infinito. Nós temos também aqui os números inteiros, né, formados também pelos números negativos, que vêm aí à esquerda do zero, né, e os positivos à direita do zero. Lembrando que os números positivos não precisam colocar o mais, mas nada impede, ok? Não é proibido colocar, mas normalmente não se coloca os números, o sinal de mais aí, a cruzinha, né, nos números positivos, ok? Os números racionais são aqueles números que nós podemos construir a partir deles uma fração, ok? Então, lembrando que tem um errozinho aqui, vou consertar. O A e o B, eles são números inteiros, ok? Então, os números A e B são números inteiros. Então, eu consigo formar frações do tipo A sobre B, com esses números chamados números racionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, ok? Aí vocês vão ver números como raiz de 2, dízimas não periódicas e coisas desse tipo. E a junção aí dos números racionais e irracionais formam os números reais, ok? Então, é bom lembrar que os naturais são subconjuntos dos números inteiros, que por sua vez é um subconjunto dos números racionais, ok? Então, juntando os irracionais com os racionais, nós temos os números reais, ok? Mas na nossa aula de hoje, nós vamos nos concentrar, a nossa atenção vai estar voltada aí a operações com números naturais, ok? Nós vamos estar trabalhando aí com números naturais. Vou marcar ele aqui. Então, esse é o nosso foco da aula de hoje. Nesse contexto, nós vamos estudar algumas coisas que são bem conhecidas aí da matemática, são chamados de o somatório e o produtório, tá certo? Mas eu vou introduzir também um conceito que a gente didaticamente resolveu chamar de escrevetório. O escrevetório vai nos ajudar a introduzir os conceitos aqui das sequências, ok? Então nós vamos falar um pouco de sequência e depois vamos falar um pouquinho dessas coisas aqui. Muito bem. Então nosso tema agora é sequência. Vou colocar aqui, anotar. Nosso tema é sequências, ok? Então o que é uma sequência? Uma sequência nada mais do que um conjunto, no caso de sequências numéricas, né, um conjunto de números colocados uns após os outros, né? Por exemplo,
eu posso ter a sequência dos números pares. Então, eu vou botar aqui pares. Esses números são 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, formado pelos números que terminam com esses dígitos aqui. O dígito 0, o dígito 2, o dígito 4, o dígito 6, certo? Um número aí bem lá na frente, que também é um número par, seria, por exemplo, 102, é um número terminado em 2, portanto, é um número par, certo? O que é que nós precisamos prestar bastante atenção no que diz respeito às sequências, né? Nós vamos verificar que as sequências elas estão relacionadas com a sua posição. Por exemplo, o 0 está na posição 1 da sequência, o 2 está na posição 2 da sequência, o 4 está na posição 3 da sequência dos números pares, e assim sucessivamente. O 6 está na posição 4 dos números pares, ok? Então, eu poderia, por exemplo, numerar essas posições. Eu vou chamar essas posições de I, tá certo? O I aqui vai nos dar uma ideia uma ideia mais dinâmica, tá certo? Então, o I são os valores das posições. Então, eu tenho aqui, vou voltar só um pouquinho, eu tenho aqui a posição 1, seguida aí da posição 2, seguida aí da posição 3, seguida da posição 4, da posição 5 e assim sucessivamente, né? Até que lá na frente você encontre aí uma posição N qualquer. Ok? A questão agora é, como é que eu sei quem é o número da posição N, né? Qual é o número da posição N? Então nós vamos em busca de quê? Em busca de uma função que nos ajude a descrever esses números, né? Os números pares, a partir da posição. Porque se nós conseguirmos uma função que nos dê o número a partir da sua posição, nós teremos aí uma função de I, ou seja, uma função que, recebendo o valor de I, vai produzir o número da sequência, ok? Então, um exemplo aqui de FI poderia ser, como eu estou querendo os valores pares, eu poderia dizer que o FI que geraria os números pares seria uma 2 que multiplica I menos 2. Então, isso poderia ser considerado uma função de I que gera os números pares, né? Se você observar aqui, ó, pelo que nós colocamos, se eu disser que o I, por exemplo, quem é f de 1? Será que vai dar realmente o número 0? Então, nós teríamos 2 vezes 1 menos 2. E isso, com certeza, é o número 0. Ok? Então, com certeza, é o número 0. E quem seria o f de 2? Será que produziria o número 2? Então, nós teríamos 2 vezes o I, que é 2, menos 2. E isso geraria 2 vezes 2 dá 4, menos 2 daria 2. Ok? Então, realmente, nós estamos aqui, ó, verificando que, usando essa função de I, nós produzimos, sem dúvida alguma, os números pares em questão. Mas, às vezes, a gente pode dar uma mexida, né? A gente pode dar uma mexida aí. Antes de mexer um pouquinho aí, nós teríamos o seguinte, que f de n seria
2 vezes o n, opa, 2 vezes o n, menos 2, ok? Portanto, na posição da sequência, nós teríamos o número formado 2n menos 2, ok? Então aqui o n é uma posição, né, é um valor de i, e aí aqui eu teria o enésimo valor de números pares, tá bom? Então aqui seria uma função do termo geral, que seria um termo geral, certo? Muito bem. Agora a gente pode, como eu havia dito antes, dar uma mexida, né? Se você pensar aqui, por exemplo, ó, em tirar aqui o termo comum em evidência, colocar em evidência, nós teríamos aqui, por exemplo, colocando o 2, né? Nós poderíamos dizer que é i menos 1, ok? I menos 1. De modo que se eu fizesse aqui a distributiva, eu teria 2 vezes i menos 2, ok? Agora, se nós se nós estamos dizendo aqui, ó, que é 2 vezes o i menos 1, nós poderíamos fazer o seguinte, tirar logo 1 do i já aqui na sequência, ok? Então nós vamos começar aqui, ó, ao invés de colocar 1, nós vamos colocar 0. E dizer que a posição do i vai começar a partir do 0. Então aqui era 2, eu botei 1, aqui era a posição 3, eu vou botar 2, aqui é a posição 3, eu vou botar 4, eu vou botar 3, aqui é a posição 5, eu vou botar 4, ok? E vou continuar n lá, agora nós vamos ter que mudar aqui. Com isso, a gente vai ter o seguinte, se eu já tirei aqui o 1 do i, o meu i já vale aquele anterior menos 1, então eu vou simplesmente, ó, tirar isso aqui e isso daqui já vira uma função de i, de modo que vai ser, lembre-se que o i começa do 0, né? Então se nós tivéssemos aqui, nós faríamos f de 0 é igual a 2 vezes 0. E isso me produziria o número 0. O f de 1 seria 2 vezes 1, que seria 2. Aqui também, né, f de 2 seria 4. Aqui nós poderíamos mudar, né, simplesmente colocando 2n. Então, eu vou trocar aqui, ó, tirar o menos 2 daqui, de modo que o valor da posição n é 2n, ok? Lembrando aí que n é um valor qualquer de i, tá bom? Nós vamos, na aula de hoje, também introduzir um software muito especial da Universidade Univale, né? Se chama Portugal, certo? O Portugal, ele é uma ferramenta incrível, né, que nos ajuda a introduzir os conceitos de programação. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é gerar esses números pares a partir dessa função de i. Nós vamos usar o conceito de escrevetório. O que é o escrevetório? O escrevetório como eu disse antes, apenas um modo didático de dizer que eu vou escrever na tela, né, uma dada função de i, ok? Então, o meu i ele vai variar do 1 até um n qualquer, né? E ele vai me gerar uma sequência de valores formado a partir da fi
uma sequência de valores na tela. Então, a ideia do escrevetório, como nós estamos colocando aqui, é de que ele vai apenas escrever o resultado na tela, ok? Então, nós vamos usar o Portugal Studio para a gente fazer isso, ok? Muito bem. Então, quando eu clico aqui em programar, ele me dá aqui um novo arquivo com o formato do programa aí do Portugal. Um programa é formado aí pela palavra programa, com uma chave de abertura, e aqui embaixo a chave de fechamento do programa, certo? E todo programa, seja em qualquer linguagem, normalmente tem um ponto de partida, né? E depois vai chamando os outros recursos a partir desse ponto de partida. No nosso caso, aqui no Portugal, o nosso ponto de partida é a função início, ok? A função início. Então vamos voltar lá nas nossas anotações e reparar o seguinte: nós precisamos armazenar valores, ok? Valores que representem o i, ok? Variando aqui do 0 até o n. Precisamos também de uma estrutura de programação que faça o valor do i girar, né? Ou seja, o valor do i começar do 0 até o n solicitado, ok? E com isso a gente vai introduzindo alguns conceitos de programação. O primeiro conceito que eu gostaria de introduzir é o conceito de variável. Variável nada mais é do que um lugarzinho lá na memória onde você vai colocar valores. Mas eu queria que você lembrasse bem de ter o cuidado de lembrar a questão do tamanho dessas variáveis, né? As variáveis, elas recebem tamanhos a partir de uma certa quantidade de bits. Mas nós não vamos nos preocupar agora não, porque os nossos cálculos serão simples, ok? Eu vou dizer aqui o seguinte: eu preciso de um número inteiro, ok? É do tipo inteiro, e ele vai representar o nosso n, ok? Então o usuário vai informar, eu vou botar aqui informado pelo usuário. E o usuário é a pessoa que vai usar o seu programa, ok? Então eu tenho que tirar essa ponto e vírgula aqui, que ele não tem. E isso aqui é um comentário. O comentário é outro conceito da programação importante, né? O comentário são espécie de lembretes para o programador, tá certo? Então você vai colocar comentários em todo o seu código aí para te ajudar posteriormente a lembrar e a entender aquilo que você estava pensando quando fez o código, ok? Então, ter o n. Esse n será informado aí pelo usuário. Nós vamos também declarar uma outra variável do tipo inteiro, que é o tipo i, e ela vai nos ajudar a controlar uma estrutura chamada loop, né? A estrutura de loop é qualquer estrutura, a gente vai ver algumas, né, que sirva para repetir uma dada operação até que chegue num ponto de término. A gente vai aprender aos pouquinhos, ok? Bom, todo programa ele tem o seguinte: ele tem as suas memórias, né, e a gente está chamando aqui de n e de i. Ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então nós vamos pedir informações do usuário. No nosso caso aqui ele vai nos dar os valores que a gente vai precisar a partir do teclado e ele vai observar a saída a partir do monitor, certo? A isso nós chamamos de console. Então eu vou usar aqui a função escreva. A nossa função escreva, ela nos ajuda a escrever coisas na tela, né, para o usuário ver. Então nós vamos pedir que ele informe um valor para n, tá certo? Então o escreva é uma maneira de escrever algo na tela. E o outro é o leia. O leia é
nos ajuda aí a ler qual foi a resposta digitada pelo usuário e aguardar em determinada variável. Então, e aí a leitura fica leia N. Isso quer dizer que a gente vai ler o valor que o usuário digitou lá no teclado, ok? Eu vou colocar aqui para rodar e você vai ver qual é o efeito dessas duas funções, de escreva e leia, ok? Então vou clicar aqui no play e observe aqui na parte de baixo que você tem a frase que nós digitamos aqui em cima, né? Vou suspender aqui um pouco. Então, informe N. Vou digitar um número qualquer, pressionar Enter, e esse valor não acontece nada, obviamente, nós não fizemos mais nada, mas ele foi armazenado em N. Eu vou pegar aqui do lado, ó, colocar o N aqui na minha área de verificação de memória, e vamos ver o que acontece se nós fizermos novamente, ok? Então eu vou digitar aqui o 5 novamente, apertar Enter, e você teria aqui, não apareceu, mas a gente vai ver daqui a pouco, que o 5 vai ser armazenado aqui. Não apareceu, não sei ao certo porquê, mas vamos ver. Bom, então essa vai ser, esse conjunto aqui, formado pelo leia e escreva, a gente vai considerar como sendo a nossa operação de entrada, ok? O nosso processamento, no nosso processamento nós vamos usar uma estrutura chamada para. A para, ela tem algumas características, ok? Ela nos diz um ponto de partida, ou seja, o controle, a variável de controle começa no zero. No nosso caso aqui, olhando nossa estrutura, ó, começa no zero, ok? Ele vai rodar, ou seja, vai executar um loop enquanto a operação lógica que nós vamos colocar aqui for verdadeira, ou seja, enquanto o i for menor do que o n que o usuário digitou, ok? E nós vamos incrementar o i, porque se o i vai começar do zero, ele precisa ir alterando o valor até que ele chegue lá na variável n, no valor da variável n, ok? Então, a princípio, nós vamos fazer aqui de modo mais amplo. Tem uma maneira mais enxuta de fazer isso, mas a gente, para começar a entender, vai ser assim. Então, a estrutura para, ela, quando você vê-la, você precisa imaginar que isso aqui é algo dinâmico, né? Ele vai começar do zero. A leitura pode ser feita assim, ó. Para o i, começando do zero, né? E enquanto ele for menor do que o n, vai fazer alguma coisa. E nesse fazer ele vai incrementando o valor de i, aumentando em 1 aqui. Se você precisasse que ele aumentasse mais rápido, era só mudar aqui o valor da constante. Aqui nós colocamos o 1, porque nós queremos que ele incremente i de 1 em 1, certo? A estrutura para, nós vamos ver que as estruturas elas têm corpo, né? Dentro do corpo do para, que é formado aqui pela abertura e fechamento das chaves, nós vamos operar, ok? Fazer o que nós pretendemos fazer. Como nós estamos operando sobre o escrevetório, a ideia é escrever na tela a nossa função de i. A nossa função de i é a nossa fi igual a 2i. Essa é a nossa função, ok? Então eu vou dizer aqui, ó, escreva 2 vezes o i. Pronto, essa é a função de i que nós deveremos colocar aqui, certo? A gente tem várias funções, a gente só vai experimentar para gerar os números pares, ok? Então, o que é que eu tenho? Aqui já vai ser a nossa saída, né? O processamento seria aqui o produto de 2 vezes i, e na sequência nós temos ele já escrevendo na tela. Isso é uma saída, a saída dos nossos resultados, ok? Para não ficar todos os valores colados, depois de cada resultado, eu vou colocar aqui um espaço.
Ou seja, eu abri aspas, dei um espaço, abri e fechei as aspas, de modo que depois que ele escrever, cada vez que ele escrever 2 vezes i, ele vai também agregar ali, anexar um espaço, ok? Vamos rodar o nosso programa e vamos observar. Eu vou aqui passo a passo e você vai ver o que acontece. Vamos lá. Aqui ele está apenas me informando que vai executar o escreva. Ele não escreveu nada, certo? Vou dar o próximo passo. Então ele já executou o escreva, informando na tela aqui, ó, o escreva. Agora nós vamos executar o leia. O leia, ele vai gerar um pequeno cursor aqui, ó, que fica piscando, aguardando aí que o usuário digite alguma coisa. Vamos digitar aqui o 5, como havia pensado antes, pressionar Enter. Esse 5 será armazenado, agora sim, na variável n, olha aqui do lado, ó, na variável n, e você agora vai executar o loop, ou seja, o i vai começar do 0, enquanto o i for menor do que 5, porque é o valor que está armazenado aqui em n, né? Ele vai escrever 2 vezes i e vai aumentar o i. Então o que é que vai acontecer? Então ele vai passar por aqui uma vez só, entra por aqui, testa, vê se o i é menor do que n, executa o que está aqui, volta e incrementa o i aqui, torna a testar se o i é menor do que n, executa, incrementa e ele vai ficar seguindo esses passos aqui, ó, até que seja falso essa sentença lógica aqui, essa expressão lógica, ok? Lembrando aí que uma expressão lógica, ela resulta sempre em verdade ou falso, ok? Então, vamos ver o resultado cada vez que ele incrementa o i, ele vai testar e imprimir isso aqui na tela. Então, vamos ver, primeira operação, imprimiu o 0, segunda o 2, terceira, quarta, quinta e finaliza. Então aqui nós temos os 5 primeiros números pares escritos aí na sua tela, ok? Então aqui nós temos um escrevetório, ok? A estrutura é essa, eu leio a variável que me indica a quantidade de valores que eu quero, a estrutura para, né? Seguida de uma dada função de i, e aí eu gero a minha sequência, tá certo? Muito bem, vamos pensar aqui numa outra sequência, que é a sequência dos números ímpares. A sequência dos números ímpares, eu vou copiar aqui, ó, você vai ver que não é muito diferente da sequência de números pares, ok? Então vamos colocar aqui ímpares. A gente vai ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, não é isso? E todos os demais números que terminem com esses dígitos. Nós temos aí os números ímpares, ok? Observe em relação aos pares que na primeira posição, que no caso aqui vai ser o 0, ok? Onde era 0, virou 1, onde era 2, virou 3, onde era 4, virou 5, o 6 virou 7, o 8 virou 9, e assim sucessivamente. Observe que, na realidade, eu só fiz acrescentar 1 aos pares, ok? Portanto, a minha função de i nada mais é do que acrescentar mais 1 aqui, ok? Então, o que é que nós teríamos? Nós teríamos que quem é f de 0? F de 0 seria 2 vezes 0, né? Mais
1. Isso seria 1, ok? Então, 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. E aqui está o nosso primeiro número ímpar, né? Qual seria o número ímpar da posição 1? A posição 1, ok? Que na realidade é o segundo, né? Seria o 3. Qual seria o da posição número 2, que é na realidade a nossa terceira posição? O número 5. Tá? Então, a gente percebe, portanto, que lá na posição N, vou botar aqui uma reticência, né? Na posição N, nós teríamos 2 vezes N mais 1, ok? Então, aqui em cima, basta que eu coloque 2 vezes N mais 1. E a nossa função, aqui é o termo geral, né? Ou seja, eu informo a posição e ele me gera o que eu quero aqui. E aqui você tem a função de i que você deseja colocar lá, certo? Então, para gerar os números ímpares, basta que eu coloque um mais 1 aqui, ó, certo? E agora nós vamos fazer o programa rodar. Não vou rodar passo a passo, mas eu vou informar aqui também o 5. E você vai observar que ele vai gerar os 5 primeiros números ímpares, ok? Muito bem. Essa então sequência é isso daí. Ainda usando o conceito de escrevetório, né? De escrever os valores realmente na tela, a gente pode inventar aí muitas funções, né? Funções de i, certo? Por exemplo, vamos pensar aqui numa função que gere, por exemplo, a seguinte sequência, né? Vamos criar aqui uma função de i, e no momento não estou sendo específico, certo? Pode ser qualquer coisa. Digamos que eu queira dizer que será o conjunto dos 2 elevado a i, ok? Então, vou colocar aqui a função 2 elevado a i. Então, usando essa função aqui, qual seria, portanto, o resultado do escrevetório, né? O que é que ele geraria? Então, como foi dito antes, basta que você apenas substitua a função de i aqui, ó. Não tem muito o que fazer. Então, a gente colocou o 2. Aqui seria a gente colocar 2 elevado a i, né? Fazendo uma potência aqui. Mas a gente não tem como fazer isso aqui no Portugal. A gente vai pedir uma ajuda, né? A gente vai pedir a ajuda de uma função que já vem pronta aí na biblioteca de recursos da linguagem do Portugal. Toda linguagem de programação ela tem sempre um conjunto de recursos prontos para que a gente possa usar, né? Então aqui você tem uma biblioteca, dentro deles tem algumas outras subbibliotecas, e a gente quer a biblioteca de matemática, e nós temos aqui a potência entre 2 números. Quando você clica aqui, você tem uma ajuda aqui do lado, né? Que nos ajuda a saber o que fazer com a operação de escrever. Aqui você tem uma indicação do que fazer. Então observe como eu uso. Primeiro eu tenho que incluir a biblioteca matemática, certo? Incluir no meu código. E toda linguagem tem esse recurso, né?
o Java é o import, o C e o C++ o include, e assim sucessivamente. Então eu vou incluir uma biblioteca aqui, lá no Pascal, né, para quem conhece, usa a palavra use, e assim vai. Então aqui, essa palavra mate apenas foi uma apelido, digamos assim, né, um codinome, para não ter que escrever todas as vezes a palavra matemática, ok? E se você observar, aqui está a maneira de usar. Eu vou usar o mate, que é esse apelido aí da biblioteca matemática, seguido de um ponto, que é um separador, né? Chama-se separador de escopo, seguido da palavra potência, né? Como nós queremos levar o 2 à potência i, nós vamos usar aqui o 2 como base e o i como expoente, ok? Então vamos aproveitar aqui, vamos fazer uma cópia disso aqui. Então no seu código você basta apenas incluir lá a biblioteca matemática, ok? Aqui nós vamos fazer o seguinte, observe que a função potência, ela trabalha com números reais e não números inteiros, ok? Mas como o número inteiro ele está incluso nos números reais, ele vai nos dar uma alerta, mas não vai deixar de funcionar, certo? Então ele vai usar valores do tipo real e não inteiro, mas não tem problema nenhum. Vamos ver aqui. Por exemplo, vamos começar aqui. Vamos declarar real resultado, então esse res representa o resultado. Vamos chamar aqui a biblioteca mate, né, que é o apelido aí da matemática. E nós vamos começando a escrever, ó, tem aqui o recurso de autocompletar, e você basta apertar o Enter que ele já te coloca na estrutura certa lá. No caso que nós queremos é a base 2 e o expoente é o i, ok? O expoente é o i. Aqui ele está nos avisando que a base é real, o expoente também é real, mas não tem problema nenhum. Aqui nós vamos escrever o resultado, ok? Isso não vai nos impedir de ter o resultado não. Vamos colocar aqui um comentário para você lembrar de que isso ali significa 2 elevado a i. Esse símbolo de circunflexo é comum aí na computação para representar a exponenciação, ok? Então, quais seriam aí os n primeiros termos da sequência gerada pela função fi igual 2 elevado a i, né? Vamos colocar aqui para rodar. Vamos pedir também os 5 primeiros, dá um avisozinho aqui, né? Mas não tem problema, vamos ver. Então aquela potência gerou, aquela função gerou os resultados do 1, 2, 4, 8, 16, ok? É só você observar que são as potências de 2, né? 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, aqui nós temos as 5 primeiras saídas para a função 2 elevado a i. Então, gerar uma sequência em um escrevetório é você usar a função, ok? E colocar os valores lá. Uma outra coisa que você poderia fazer era colocar essa função aqui, ó, diretamente aqui dentro da função escreva, ok? E geraria também os mesmos resultados, ok? Vamos testar para ver? Olha lá, vamos botar aqui o 5 novamente e gerou lá os resultados, ok? Muito bem, então esse é o conceito de escrevetório. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais aí sobre somatório
e produtório. Se você compreendeu bem o conceito de escrevetório, você vai entender bem o somatório e o produtório, ok? O segredo aqui é lembrar de que, no caso do escrevetório, nós vamos escrever os resultados de uma função de i, fazendo com que o i ele inicie um dado valor. Aqui eu estou colocando o 1 como padrão, mas pode ser qualquer valor que possa ser recebido pela FI, e ele vai variar do 1 até o n, tá certo? O n pode ser informado, é o que isso quer dizer, né? Escrevetório é uma função de n, o n é informado e depois é só fazer rodar do 1 até o n que foi informado, ok? Então, fica com Deus, até a próxima, a gente se encontra.